Terceira semana da Páscoa. Sexta-feira, 28 de abril de 2023. Nesta sexta-feira da terceira semana da Páscoa, a liturgia nos apresenta a conversão de Saulo, um fariseu que perseguiu os primeiros discípulos de Jesus e se tornou um dos maiores apóstolos do cristianismo, o apóstolo Paulo. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos narra como Saulo, na estrada para Damasco, teve um encontro com Jesus, que o questionou sobre as razões de sua perseguição e o chamou a se converter. Saulo ficou 3 dias sem enxergar e, depois de ser curado por Ananias, começou a pregar sobre Jesus, tornando-se um importante líder cristão. Esta história nos mostra que a graça de Deus é capaz de transformar pessoas, mesmo aquelas que parecem mais distantes de Deus. No Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre a importância de comer a sua carne e beber o seu sangue para termos a vida eterna. Essa afirmação pode causar estranheza e até mesmo repulsa, mas devemos compreendê-la como uma imagem que representa a comunhão com Jesus, ou seja, estar em comunhão com Ele é estar em comunhão com a vida. A comunhão eucarística é o sacramento que nos une a Cristo e à sua Igreja, nos dando a força e a graça necessárias para vivermos como verdadeiros cristãos. Que possamos acolher a palavra de Deus e deixar que ela nos transforme, nos tornando pessoas mais próximas de Cristo e mais comprometidas com o seu reino. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo, de repente, viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver. E não comeu nem bebeu. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa, e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra a transformação radical que aconteceu na vida de Saulo. Antes, ele era um perseguidor implacável dos seguidores de Jesus, mas após ter um encontro com Cristo, ele se tornou um dos mais fervorosos pregadores do Evangelho. O exemplo de Saulo nos mostra que, mesmo aqueles que parecem ser os maiores inimigos da Igreja, podem se tornar grandes apóstolos de Cristo. Além disso, a leitura também destaca a importância da comunidade cristã na vida de um discípulo de Jesus. Foi através de Ananias, um discípulo em Damasco, que Saulo recuperou a visão e foi batizado. Ananias foi um instrumento nas mãos de Deus para que Saulo pudesse começar sua nova vida em Cristo. Isso nos mostra que a vida cristã não é uma jornada solitária,
mas sim uma jornada em comunidade, onde cada um pode ser um instrumento de Deus para ajudar o outro a crescer na fé. Em resumo, a leitura dos Atos dos Apóstolos nos mostra a transformação de Saulo e destaca a importância da comunidade cristã na vida de um discípulo de Jesus. Como cristãos, somos chamados a sermos instrumentos de Deus na vida dos outros e a acolhermos aqueles que se convertem ao Evangelho, independentemente de seu passado. Salmo responsorial. Ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. Pois comprovado é o seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide, por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. O Salmo responsorial de hoje nos convida a cantar louvores ao Senhor e pregar o Evangelho a todas as pessoas em todo o mundo. Isso nos lembra da nossa missão como cristãos, de sermos testemunhas do amor de Deus e compartilharmos as boas novas de Jesus Cristo com todos os que encontramos. Essa mensagem é particularmente importante no mundo atual, onde muitas pessoas estão buscando um sentido para suas vidas e enfrentando desafios complexos e difíceis. Ao pregar o Evangelho, podemos oferecer esperança, amor e orientação, e ajudar a construir um mundo mais justo e compassivo. Além disso, o Salmo responsorial destaca a fidelidade do Senhor e seu amor comprovado para conosco. Isso nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo quando enfrentamos dificuldades e provações. Podemos confiar em sua promessa de amor e cuidado, e encontrar força e consolo em sua presença. Isso é particularmente relevante no mundo atual, onde muitas pessoas estão enfrentando desafios emocionais, mentais e físicos. Ao reconhecer a fidelidade do Senhor, podemos encontrar esperança e coragem para enfrentar esses desafios e seguir em frente. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue em mim permanece e eu vou ficar nele. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho segundo João traz um dos discursos mais emblemáticos de Jesus Cristo, em que ele afirma que quem come a sua carne e bebe o seu sangue permanece nele e tem a vida eterna. Essa passagem nos lembra que a vida cristã não é apenas sobre seguir regras e ritos, mas sobre aprofundar a relação com Jesus, participando do seu mistério e se alimentando dele como verdadeira comida e bebida. Hoje em dia, podemos encontrar exemplos desse ensinamento em diversas práticas da Igreja Católica. Uma delas é a Eucaristia, em que os fiéis recebem a hóstia e o vinho consagrados, representando o corpo e sangue de Cristo. Ao participar desse sacramento, os cristãos se alimentam de Jesus e fortalecem a sua união com ele e com a comunidade de fiéis. Além disso, podemos perceber a importância de se manter essa união com Jesus no dia a dia, por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e da caridade para com os irmãos. O amor de Cristo é o alimento que nos sustenta e nos dá forças para vivermos em harmonia com a vontade de Deus e para enfrentarmos os desafios da vida com coragem e esperança. Mensagem final. Caros irmãos e irmãs em Cristo, a leitura de hoje nos traz a história da conversão de Saulo, que se tornou São Paulo, um dos mais importantes apóstolos de Jesus. Esta leitura nos lembra que não importa o quão longe tenhamos nos afastado de Deus, sempre há a possibilidade de nos arrependermos e voltarmos para Ele. O Senhor está sempre nos convidando para uma nova vida, para um caminho de amor e paz. Assim como Saulo, que foi cego por 3 dias, precisamos aprender a enxergar o mundo com novos olhos, com o coração aberto para Deus.
Às vezes, precisamos passar por momentos de escuridão para que possamos ver a luz com mais clareza. E assim como Ananias, que foi chamado por Deus para ir ao encontro de Saulo, também somos chamados a ser instrumentos de Deus na vida das pessoas. Precisamos ter coragem para anunciar a palavra de Deus e mostrar a todos a luz do Evangelho. No Evangelho, Jesus nos convida a comer de sua carne e beber de seu sangue, para que possamos ter vida eterna. Este convite é para todos nós, para que possamos estar em comunhão com Ele e sermos fortalecidos pela sua presença em nossa vida. Que possamos aceitar este convite de Jesus e deixar que Ele nos transforme, para que possamos ser verdadeiras testemunhas do seu amor e da sua paz no mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a seguir o seu caminho de amor e fé. Amém.